Boa noite a todos. Cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez aqui reunidos neste momento. Estamos aqui na presença do nosso Deus para mais uma ministração da palavra poderosa do Senhor. E hoje eu te convido a fazer uma rápida meditação num salmo muito conhecido, no Salmo 23. Eu te convido neste momento a estar fazendo uma leitura no Salmo 23, apenas nos 3 primeiros versículos, no Salmo 23, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos meditar apenas nesses 3 primeiros versículos, e eu creio que vai te trazer alguma luz, algum entendimento, e eu creio que vai fortalecer também o seu coração, fortalecer a sua fé. Eu te convido neste momento a estarmos levantando uma oração ao Senhor, estar apresentando este trabalho nas mãos do Senhor, na mão de Deus, que o Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, falando no nosso coração, em conformidade com aquilo, não com aquilo que queremos ouvir, mas com aquilo que precisamos para o nosso alimento espiritual e para o nosso crescimento, para louvor e glória do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, levantamos uma oração a Ti, ó Deus. Clamamos, ó Pai, pela Tua presença neste lugar, Senhor, porque a Tua presença é real neste lugar, Senhor Deus. E, ó Pai, o Senhor, Pai, tem falado aos nossos corações, Senhor. O Senhor sempre tem algo novo, Senhor. O Senhor sempre tem algo, ó Deus, para nos trazer um despertamento, nos trazer um fortalecimento, ó Deus. E eu creio na Tua palavra, Senhor. E eu creio na Tua presença, Senhor. Eu creio no Teu mover, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estiverem acompanhando essa ministração, Senhor, que sejam ricamente abençoados por Ti, Senhor. E, ó Pai, eu te peço, faz a Tua obra neste lugar, Senhor Deus. Toma conta deste trabalho, Senhor. E cada coração, cada vida, Senhor, seja ricamente abençoado com a Tua presença, para o louvor da Tua glória, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, vamos aqui analisar rapidamente. O Salmo 23 foi escrito por quem? Pelo rei Davi. Quem era o rei Davi? Rei Davi, 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1, fala a respeito de Davi. Não necessariamente de Davi, mas fala a respeito de Samuel, profeta Samuel, que Deus fala para o profeta Samuel: vá até a casa de Jessé, que mora em Belém, e lá eu te direi o que fazer. E Samuel chega lá na casa de Jessé, e se apresenta na casa de Jessé, e Jessé está ali reunido com seus filhos. E Samuel olha, e Deus fala: não tenho escolhido a nenhum desses para ser rei de Israel. Então Samuel pergunta para Jessé: por acaso tem mais algum filho que não está aqui? E Jessé responde: teu menor, que está lá apacentando as ovelhas. Essa era a função de Davi quando Samuel foi ungí-lo a rei. Ele estava apacentando as ovelhas do Pai. O Senhor Jesus, quando veio a esta terra, ele veio através da descendência de Davi. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João capítulo 10, ele se autodenomina como o bom pastor. Por quê? O Senhor Jesus, ele é o pastor que cuida de nós, que somos as ovelhas do Pai. Aleluia. Você está compreendendo esta comparação? Por isso, Davi, o rei Davi, ele tinha essa autoridade para falar de Deus como pastor, porque ele teve também essa função de pastor, de pastorear ali as ovelhas do pai dele. Então, ele já sabia, tinha uma noção a respeito disso. Quando vamos analisar a posição de Deus,
como Deus é visto no Antigo Testamento, nós vemos um Deus criador dos céus e da terra. Nós vemos um Deus que escolheu a nação de Israel para cuidar daquela nação, para que através daquela nação de Israel todos os outros povos conhecessem a respeito de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus é revelado como Deus criador dos céus e da terra. No Novo Testamento, com a vinda de Jesus, nós temos uma revelação de Deus como Deus criador dos céus e da terra e como Pai. Então Jesus veio trazendo isso para nós, para a humanidade, revelando um Deus criador e um Deus como Pai. Principalmente, Paulo ele revela isso na carta aos Efésios, no capítulo 3. Então ele deixa bem claro isso a respeito de cada um de nós. Entretanto, para que Deus seja nosso Pai, precisamos receber a Jesus como Senhor e Salvador. Por isso somos chamados irmãos em Cristo. E Jesus, sendo Filho do nosso Pai eterno, passamos a ser também co-herdeiros com Cristo. Não é? Diz Paulo em uma de suas cartas. Então somos co-herdeiros com Cristo. E dessa forma, passamos a ter essa filiação e podemos chamar de Deus como nosso Pai. Então, é algo muito interessante, porque Salmo 23 ele fala a respeito do conforto, de consolo, de provisão, de sustento, de direção, que podemos alcançar em Deus. E isso todo pai faz. Todo pai procura dar provisão, aquilo que é necessário para os filhos, procura dar sustento, procura dar direção, procura dar orientação, procura confortar em momentos de dificuldade, momentos de aflição. Então isso tudo também Deus faz conosco. E é isso que retrata esse Salmo 23. Eu não sei em que momento Davi escreveu esse Salmo, mas com certeza foi um momento de aflição. Não somente o Salmo 23, muitos dos salmos que Davi escreveu foram momentos de aflição, momentos de livramento, outros foram salmos de cântico de vitória. Então, é bem diversificado o livro de Salmos, principalmente os salmos que Davi escreveu. No Salmo 121, no versículo 1, o que diz a palavra? Versículos 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, é de lá que vem o socorro. Não exatamente dos montes, mas do lugar alto, do céu, que é onde Deus habita. Então, não precisamos olhar para baixo, não podemos andar cabisbaixos, precisamos estar sempre olhando para o alto, olhando para cima, olhando para a provisão de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, diz no versículo 1. Então, Davi ele tinha essa autoridade, esse relacionamento como pastor, para poder identificar a Deus como um pastor, o pastor dele. E ele fala, declara, nada me faltará. Por que nada me faltará? Será que ele nunca teve necessidade de nada? Teve um momento na vida de Davi que ele não tinha nada para comer. Ele foi ali, não é? Buscou ali a ajuda dos sacerdotes. E só tinha pães ali da proposição, que não era lícito qualquer pessoa comer, senão os sacerdotes. Mas Davi, ele teve ali acesso àqueles pães e comeu. Então ele teve momentos de dificuldade? Teve. Da mesma forma, quando a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alguns casos precisamos tomar como força de expressão da palavra, e não de forma literal. Porque se tomarmos essa palavra de forma literal, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, então todo problema só poderia durar no máximo 12 horas. Nosso período de choro e dificuldade só poderia durar 12 horas, e logo em seguida, então, todo o problema já estaria resolvido. Então, muitas das vezes, vamos encontrar na palavra de Deus figuras de linguagem. Quando ele fala, nada me faltará, eu creio assim, ele está se referindo à presença de Deus constante na vida dele. Ainda que ele possa sentir falta de algo,
Mas Deus vai suprir esta falta momentânea. Ainda que ele possa sentir dificuldade em alguma coisa, ele sabe que aquela dificuldade é temporária, é momentânea. E enquanto o socorro não vem de forma natural, o socorro está ali presente na pessoa de Deus. Então, ele é bem claro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, se Deus é o nosso pastor, nós somos ovelhas dele. E é algo muito importante aqui: se somos ovelhas, precisamos de um pastor. Não somente o nosso Deus como pastor, mas precisamos de um líder que esteja nos orientando. Porque uma ovelha sem pastor, ela está sujeita a se alimentar de qualquer coisa. E dependendo do tipo de alimento espiritual, pode levá-la à morte espiritual. Por isso que é importante, sempre que soubermos de alguém, alguma ovelha que não está congregando, não está em alguma igreja, ela precisa ser direcionada para uma igreja, precisa ser orientada, para que ela seja restabelecida, para que ela tenha um aprendizado. Porque a partir daí, ela vai ter a oportunidade de ter um crescimento e até mesmo ser uma pessoa de liderança na igreja, na obra de Deus. Então isso é importante. Então no versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O rei Davi está falando do quê? De provisão. Aquilo que for necessário, o Senhor vai providenciar. Não aquilo que a gente quer, mas aquilo que for necessário, Ele vai providenciar. No versículo 2 diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E fala de quê? De sustento e de direção. E é algo interessante, porque até ontem à noite eu tinha no meu coração ministrar algo a respeito do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, quando Jesus fala para os judeus. Jesus fala assim para os judeus: examinai as Escrituras, porque vós credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu estava com esse versículo até ontem à tarde. Quando eu cheguei em casa, Deus me disse: você vai ministrar amanhã, que no caso é hoje, agora, hoje à noite, você vai ministrar sobre o Salmo 23. E eu confesso para vocês que eu fiquei apavorado. Eu pensei: Senhor, Salmo 23 eu não tenho a menor ideia do que ministrar. Eu peço a tua ajuda, eu peço uma direção. E quando eu estava orando ali, Deus me deu alguns versículos bíblicos para que eu meditasse neles. E é isso que eu quero compartilhar com vocês também. Mas vamos aqui na ordem aqui. Versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Deitar-me em verdes pastos. Ou seja, quando nos deitamos, estamos descansando. E deitar faz em verdes pastos, quando fala de verdes pastos, está falando do alimento espiritual. O pasto para a ovelha é o alimento. E o verde é alimento fresco, não alimento seco, mas alimento saudável. Então, deitar significa descansar sobre um alimento saudável. Seria deitar na presença de Deus, descansar nele. Então, muitas das vezes nos preocupamos com muita coisa, com coisas que nem estão acontecendo, e às vezes nos preocupamos com coisas pensando que vão acontecer, e muitas das vezes elas nem acontecem. E passa tempo e tempo, quando a gente vai ver, a gente estava se preocupando à toa. Então, vamos estar sempre atentos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda no versículo 2, está falando de quê? De direção. Guia-me mansamente. O Senhor Jesus declarou no Evangelho de Mateus, capítulo 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, da mesma forma que aqui nesse versículo 2 diz: guia-me mansamente, a palavra nos fala em Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, diz: não por força,
nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo, ele sempre vai nos ministrar no coração, nos levar numa direção calma. Jamais o Espírito Santo vai falar ao nosso coração de forma agressiva. Ele vai falar sempre de uma forma com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho com cada um de nós. Porque diz a palavra em Romanos que o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então é isso, amados, que a gente precisa estar sempre lembrando. O amor de Deus está derramado nos nossos corações quando aceitamos a Jesus, quando confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Então, Deus, ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Além dele nos guiar mansamente, ainda nos leva para águas tranquilas, não águas turbulentas. Não águas contaminadas, mas águas saudáveis, águas tranquilas. Então é o sustento e a direção que Deus nos dá. Versículo 3, refrigera a minha alma. Quantas vezes estamos inquietos com algo? Então, esse refrigério na nossa alma, nas nossas emoções, esse refrigério no nosso dia a dia nos traz tranquilidade, nos traz conforto, nos traz segurança. Porque a nossa fé, amados, a nossa fé está baseada no quê? Nossa fé está baseada no caráter de Deus. Sendo um Deus fiel, que Ele é, um Pai amoroso, como Ele é, cuidadoso com cada um de nós, por que estaríamos preocupados? O próprio Senhor Jesus declarou também, durante o ministério: por que andei ansiosos? Olhai para as aves do céu, não trabalham, não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem nada, mas Deus os sustenta. E Deus não cuidará muito mais de vós, de cada um de nós? Então, muitas das vezes nos preocupamos sem necessidade. Isso tudo são palavras ministradas neste momento para que venhamos a meditar nesses 3 versículos principalmente. No versículo 4, eu não vou entrar muito nele não, mas só vou citar. No versículo 4 ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, ainda que eu passe por problemas, o Senhor está comigo. A tua vara e o cajado, a vara e o cajado são sentidos opostos. A vara é para nos aproximar do pastor, sempre nos trazendo para perto dele. E o cajado é para afugentar os lobos, afugentar os leões. Então, esse é o consolo de nós como ovelhas, porque sabemos que temos o cuidado de Deus para nos guardar, nos proteger do inimigo, e também o cuidado que Ele tem que estejamos perto dele. Então isso é fundamental. E ontem, quando eu estava orando, eu pedi a Deus: Senhor, eu preciso de uma luz, de uma orientação, e Deus foi me dando essas palavras no coração. Não somente ontem, hoje também. Hoje é sábado, né? E hoje eu trabalhei também. Hoje é dia 14 de setembro de 2013. E hoje eu estava trabalhando, e mesmo durante o trabalho, Deus foi ministrando no meu coração alguma palavra para trazer neste momento. E é sempre uma responsabilidade muito grande, mas é uma alegria tão grande fazer este trabalho, ministrar uma palavra, ainda que simples, e uma palavra que eu não sei qual o efeito que vai surtir em você. Mas a confiança que eu tenho é que o mesmo Espírito Santo que está aqui ministrando através de mim, estará ministrando também no teu coração, para que essa palavra venha a frutificar.
E eu creio que isso vai acontecer em nome de Jesus. E eu profetizo essa palavra para você. Creia na provisão, creia no sustento, na direção e creia no conforto de Deus nos momentos de dificuldade e de adversidade. Então, ontem que eu estava orando, o Senhor falou para mim, Salmo 23, primeira coisa que você precisa meditar, Jeremias capítulo 17, diz o quê? Versículo 7, Jeremias 17, 7 e 8. Do versículo 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. A nossa fé está baseada no caráter de Deus. Deus é totalmente confiável, Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. Mesmo às vezes, quando pedimos algo e Ele não nos dá, você pode ter certeza, Ele só não nos deu porque ou não está no momento certo ou não seria bom para nós. Então, é fundamental confiar no Senhor. E por quê? Então, no versículo 8, vem explicando: porque será como árvore plantada junto às águas. Uma árvore plantada junto às águas, ela vai dar frutos, e frutos saudáveis, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, é da raiz que ela tira o sustento da própria árvore. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Ou seja, o calor, o sol, o aumento de temperatura, geralmente quando a gente fica irado, né, a temperatura sobe, né? Tem uns que ficam até vermelhos, né? E mesmo quando vem o calor, a sua folha fica verde. Então a folha não resseca. Então a nossa vida, ela não vai ser atingida por aqueles momentos em que a temperatura sobe. Às vezes sim, às vezes internamente, não é? Nossas emoções chegam lá em cima. Entretanto, o Espírito Santo começa a ministrar no nosso coração e diz: deixa isso para lá, não dê ouvidos. E isso, não é? É o momento em que a gente vai vendo como que a gente pode confiar no Senhor. Ele vai cuidando de nós nesse momento de adversidade. Ainda no versículo 8, 17, 8: e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ou seja, no ano de sequidão, naquele momento, naquele ano em que aparentemente não há como frutificar, mas os frutos aparecem. Por quê? Pela presença de Deus que está na minha e na sua vida. Em Isaías capítulo 32 também nos diz o quê? Muito parecido com Jeremias 17. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Isaías capítulo 32, ele fala de uma forma assim, figurada, da pessoa de Jesus. Ele fala assim: e será aquele homem, que homem? Jesus, como um esconderijo contra o vento. Então, estar em Jesus é estarmos escondidos nele. Então, vem o vento, não é? Vem algo contra você, você usa o nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta situação não vai me atingir. É um refúgio contra a tempestade. Da mesma forma, o mar se levantou, a situação piorou, mas isso não vai me abalar. Por quê? Eu tenho um Deus que me sustenta, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Ele me faz deitar em verdes pastos, então Ele me faz descansar. A situação pode estar difícil, mas é momentâneo. Isso não vai durar a vida toda, isso vai passar. Como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O Senhor Jesus, muitas das vezes, ele é visto como uma pedra no Novo Testamento. Muitas vezes citado como uma pedra, como uma rocha em terra sedenta. E a terra sedenta muitas das vezes somos nós.
Muitas vezes estamos sedentos da presença do Senhor Jesus na nossa vida. Continuando aqui. Em Isaías 43, no versículo 2, fala o quê? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, elas não te submergirão. Isso é a presença de Deus na nossa vida. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, é algo que a gente precisa estar sempre lembrando. Ele diz, quando passares pelas águas. Ele não diz, quando não passares pelas águas, mas sim quando passares. Então, vai ter momentos na nossa vida que vamos ter que passar por algumas coisas. Vamos ter que passar por alguns momentos. Por que isso? Por que Deus permite isso? Para venhamos a ser fortalecidos, para que venhamos a adquirir confiança nele, para que a palavra dele se cumpra em nós. Como esse salmo que lemos, deitar-me faz em verdes pastos. Vamos aprendendo a descansar no Senhor. Apesar das dificuldades, vamos aprendendo a confiar nele. Isso tudo que eu estou falando, neste momento, nesta ministração, são palavras que a gente precisa meditar nelas. Às vezes trazemos uma palavra de ensino, às vezes trazemos uma palavra de incentivo, às vezes trazemos uma palavra de encorajamento, mas também às vezes trazemos uma palavra de meditação sobre a palavra de Deus, sobre quem é Deus. Por isso precisamos ter um relacionamento pessoal, direto e diário com a palavra de Deus. Não somente na palavra de Deus, mas também na oração. Muitas das vezes lemos a palavra, mas não oramos, não pedimos entendimento. Então passa a ser uma leitura superficial. Mateus capítulo 11, no versículo 28, o que diz a palavra? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está falando de quê? De conforto. Está falando de consolo. Está falando de um convite que o Senhor Jesus faz a cada um de nós. Você está cansado? Está oprimido? Diz a palavra 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre Jesus tudo aquilo que tem te incomodado. Fale para ele, Senhor, é isso que tem me incomodado, tem me tirado minha paz, tem tirado meu sossego, tem tirado meu sono. Fale com ele. Você vai ver como que vai mudar a situação. Teu coração vai ficar mais leve e tua confiança firme no Senhor. E é isso que quer de cada um de nós, de mim e de você. Mateus 11, versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Fundamental, aprendei de mim. Vamos aprender com Jesus, vamos aprender com a palavra dele. Jesus, ele é o verbo, Jesus é a palavra de Deus. Que sou manso e humilde de coração. O que lemos lá no Salmo 23, guia-me mansamente. Por quê? Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Então ele vai te guiar de forma mansa, de forma tranquila. E encontrareis descanso para as vossas almas. Foi o que lemos lá também. Deitar-me faz em verdes pastos. Quando nos deitamos, estamos descansando nele. E é isso que o Senhor Jesus nos convida, a estarmos com ele, a descansarmos nele. No Salmo 37 também diz isso: espera no Senhor e descansa nele. O apóstolo Paulo, homem muito usado por Deus, foi muito usado por Deus, mas ele teve momentos de adversidade, ele teve momentos de dificuldade. E em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 6, ele diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito, inclusive, uma das epístolas de Paulo foi direcionada a Tito, faz parte do Novo Testamento.
Tito foi levar notícias para Paulo: olha, Paulo, estamos sentindo muito a tua falta na igreja tal. E aquilo ali fortaleceu o coração de Paulo, pelas adversidades que ele estava passando, pelas lutas, pelas perseguições. E ele estava muito desanimado. Inclusive ele fala: Deus que consola os abatidos. Ele mesmo estava abatido. Mas Deus levantou alguém para que fosse até ele, levantar o ânimo dele, levar palavras boas, palavras de incentivo, palavras de carinho, palavras de amor. Assim também como Deus faz comigo, com você. Quantas vezes nos sentimos assim, abatidos, solitários, desprezados? Quantas vezes já nos sentimos assim? E Deus sempre levanta alguém, às vezes até mesmo com profecia, e chega alguém e te fala: assim te diz o Senhor, eis que eu te usarei na minha obra, e muitos não crerão naquilo que eu faria através de ti. Às vezes não recebemos palavras assim, mas algo parecido. Isso é uma forma de Deus nos consolar. Houve uma época que eu estava abatido, e eu estava na igreja, sentado no banco da igreja, e eu ali falei no meu coração, falei: Senhor, não é justo, olha só o que eu estou passando, que humilhação, que situação. E olha, eu não falei, eu falei no meu íntimo, no meu coração, eu não expressei em palavras. Eu falando assim com Deus: Senhor, olha a situação que eu estou, olha assim, 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 eu estou arrasado, estou abatido. E eu falando no meu coração, e eu ali no banco da igreja, sentado, sem falar nada, só eu e Deus. Ninguém ouviu, só Deus ouviu. O pastor lá do púlpito, ele diz assim: Nelson, assim te diz o Senhor, eis que eu te visitarei naquele lugar, nas madrugadas. Que madrugadas? Que lugar? Em sonhos. Deus começou a me dar sonhos proféticos. E assim Deus pode te consolar. Ele pode dar sonhos proféticos. Ele pode falar contigo através de alguém. Ele pode falar diretamente com você. Ele pode te consolar. Ele pode te fortalecer. Isso tudo vai depender da maneira que Ele queira tratar contigo. E o nosso amado apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Isso é muito interessante. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Muitas das vezes, o que nos causa ansiedade, muitas das vezes o que nos causa problemas, é isso, é não nos contentarmos com aquilo que Deus já nos deu. Então, às vezes existe aquela obsessão de querer mais, e que não está bom, e que isso, que aquilo. Se mudarmos o nosso foco, se olharmos para as coisas que Deus já nos deu, e nos contentarmos com aquilo que temos, a situação vai mudar. Às vezes queremos que os outros mudem de atitude. É mais fácil a gente mudar a nossa em relação a outros, do que outros mudarem em relação a nós. Então, se algo que está acontecendo com você está te afligindo, será que você pode fazer algo para reverter essa situação, ao invés de esperar que outro mude de atitude? Então, ele diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Ou seja, ele sabia estar no pó, mas sabia ser exaltado. Ele sabia estar mal, mas sabia estar bem. Em toda maneira e em todas as coisas, ou seja, de uma forma pessoal e de uma forma material, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, posso ter muito para comer, ou também posso não ter nada para comer.
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aquilo que vimos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, podemos resumir aqui em Filipenses 4, versículo 12, quando ele fala. No versículo 11, quando ele fala, já aprendi a contentar-me com o que tenho. E no versículo 12, ele faz essas alternâncias de você estar no bem bom, como você também está naquilo que é ruim. E no versículo 13, Filipenses 4, 13, ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vale lembrar que, quando Paulo fala no versículo 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, ele está dizendo o quê? Não que ele pode fazer qualquer coisa em Cristo, como muitos usam esse versículo de forma isolada. Eu posso fazer todas as coisas porque Deus me fortalece. Posso fazer todas as coisas porque Jesus me fortalece. O que Paulo está querendo dizer é, eu posso passar por todas essas coisas. Posso estar abatido, posso ter abundância, posso ter falta de coisas, posso ter coisas em excesso, posso ter fartura, posso ter fome, posso ter abundância, posso padecer necessidade. Então Paulo está se referindo a esses termos, a esses pontos. Posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Então, esse é algo fundamental para nós. Termos uma compreensão daquilo, né? Nos contentarmos com aquilo que o Senhor já nos tem dado. Logicamente, que sempre procuramos sempre o melhor para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para cada um de nós, para os nossos colegas de trabalho, para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa igreja. Mas, conforme o Senhor, Deus for nos dando, vamos sendo agradecidos a Ele, e vamos usando aquilo que Deus nos dá para abençoar outros, para ajudar outros, vamos sentir uma alegria tão grande. Quando nos servimos, nos dispomos a servir alguém, a ajudar, levar alguém para a igreja. Poxa, eu não tenho companhia para ir para a igreja, então vamos comigo, eu passo na tua casa, não é? Isso traz uma alegria tão grande. Às vezes não tem ninguém para louvar, às vezes não tem ninguém para pregar, às vezes não tem ninguém para limpar a igreja, às vezes não tem ninguém para fazer isso, para fazer aquilo. Quando nos dispomos a fazer isso e Deus vê essas pequenas coisas, então Ele começa a trabalhar em cima também, para que a pessoa tenha mais e mais. Então, esta palavra de hoje é uma palavra para meditarmos na presença de Deus, meditarmos no caráter de Deus. A nossa fé se baseia no caráter de Deus, a nossa fé se baseia na pessoa de Jesus, naquilo que Ele fez. A nossa fé está baseada no Espírito Santo que nos foi dado, no amor de Deus que Ele tem por cada um de nós, no sacrifício de Jesus na cruz, por tudo que Jesus fez. Porque Jesus fez algo que nenhum de nós poderíamos fazer. Ele viveu uma vida sem pecado. Viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz. E como Ele não tinha pecado, a morte não pôde segurá-lo. Então Ele ressuscitou no domingo, muito cedo pela manhã. Então, essa palavra eu deixo como ministração para uma meditação no nosso dia a dia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma provisão da parte do Senhor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas, é o sustento e direção de Deus. E refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É o conforto em momentos de dificuldades. Eu deixo essa palavra para que cada um de nós possamos meditar e que possamos guardar o nosso coração na presença de Deus, que possamos estar clamando cada vez mais: Senhor, me ajuda a compreender melhor os teus caminhos. Eu sei que a tua palavra diz, Isaías 55, que os teus caminhos
são mais altos que os meus caminhos, do que os nossos caminhos. Mas me ajuda a compreender para que eu possa colaborar contigo na obra que o Senhor tem na minha vida. E olha, eu creio que sempre que fizermos uma oração, assim como eu orei ontem para Deus, o Senhor me pediu para ministrar a respeito do Salmo 23, mas eu não sei nada do que ministrar. Eu preciso de uma ajuda, de uma direção, para que a mensagem venha fazer um sentido e não fique apenas citando versículos ou citando palavras que não vão trazer entendimento nenhum. Então, eu fui orando e o Espírito Santo foi ministrando no meu coração e foi me dando entendimento. E esta palavra que eu deixo para você meditar, para você buscar, para você se entregar nas mãos do Senhor. Porque normalmente, o momento que a gente precisa de conforto e de consolo é exatamente isso. É o momento que nós precisamos nos entregar nas mãos do Senhor. Nos entregarmos aos cuidados dEle, como um bom médico que Ele é, como o médico dos médicos, como o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esta palavra eu encerro neste momento e vale lembrar, Salmo 23. Medite, se possível também, nos outros 3 versículos e peça a Deus uma orientação, uma direção naquilo que Ele tem para você e que Ele coloque você também nos caminhos dEle, para que você continue sendo uma bênção nas mãos dEle e que muitos outros sejam alcançados através da sua vida para louvor e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu encerro neste momento e te convido para estarmos fazendo uma oração de encerramento e de agradecimento a Deus por este momento, por essas palavras, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, ó Deus, na Tua presença gloriosa, Pai, nos colocamos neste momento de oração para te agradecer por este momento, por essas palavras, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, falando a cada coração, Senhor, que Teu propósito se cumpra, Pai, através dessa ministração, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua ajuda, pelo Teu socorro, muito obrigado, Pai, pela Tua provisão, pelo Teu sustento, pela Tua direção, pelo Teu conforto no momento de adversidade, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, Senhor, das coisas que o Senhor nos tem ensinado, ó Pai, a estarmos contentes, ó Pai, com aquilo que o Senhor nos tem dado, Senhor. E eu creio, ó Pai, que o Senhor tem muito mais, Senhor Deus, para entregar na vida de cada um de nós, Senhor. E eu te peço, ó Pai, cada um daqueles, ó Pai, que estiver acompanhando essa ministração, Senhor, que continue sendo canal de bênção nas Tuas mãos, Senhor. Que mais e mais pessoas, ó Pai, sejam despertadas para o Teu reino, ó Pai, e que Tua obra se cumpra, Pai, na vida de cada um deles, para o louvor da Tua glória, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém.